Oi, gente. E aí, como vocês estão? Espero que bem. Eu, graças a Deus, estou recuperada da gripe e eu queria, assim, agradecer porque eu recebi várias mensagens, né, com estima de melhoras e, em especial, a minha amiga Glória, que vocês, quem me acompanha aí toda semana, vê que ela tá toda semana, ela comenta, ela assiste. E aí ela começou a assistir o vídeo e falou assim: Nossa, amiga, quando eu vi que você falou que tava com gripe, eu parei o vídeo na hora e vim te mandar mensagem. Queria saber como você estava. Então, assim, algumas coisas que não tem preço. Então, agradeço a todos que me mandaram estimas de melhora e mensagem especial à minha amiga Glória, lá do Rio de Janeiro, que tá sempre acompanhando os vídeos do canal e sempre deixa uma mensagem carinhosa, um comentário enriquecedor e essa preocupação e esse carinho que ela teve comigo essa semana por conta da gripe. Mas agora vamos lá, né? Último vídeo, né? O livro já acabou. Nós vamos para o epílogo. E o epílogo ele é bem curtinho e eu vou ler ele na íntegra para vocês. O epílogo do quê, gente? Você tá chegando agora, você não sabe o que tá acontecendo. Bom, deixa eu te falar. Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E hoje nós vamos finalizar a nossa leitura desse livro aqui que eu particularmente achei incrível, Sapiens, uma breve história da humanidade. Então nós vamos para o epílogo e já já eu conto para vocês quem ganhou a nossa votação. Qual vai ser a nossa próxima leitura? Homo Deus? Me poupe? Me poupe? Homo Deus? Conto já já para vocês. Aguenta aí a ansiedade, tá bom? Vamos lá para o epílogo. Eu acho assim, esse livro, ele trouxe muitas reflexões, né? Muitas coisas. Eu, pelo menos, desconhecia várias informações que ele trouxe aqui no decorrer de cada capítulo. E aí, no final, nesse epílogo, ele faz um apanhadinho geral ali e uma reflexão, né? Deixa uma questão, como ele faz em praticamente todo o final de capítulo, né? Ele joga a questão e fala: "E aí, gente? E agora? Daqui para diante, o que vocês pensam?" E aqui não foi diferente. Epílogo: o animal que se tornou um deus. Há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje está prestes a se tornar um deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição. Lembra? A gente já vem falando sobre isso nos últimos capítulos, né? Infelizmente, até agora o regime dos sapiens sobre a Terra produziu poucas coisas das quais podemos nos orgulhar. Nós dominamos o meio à nossa volta. Aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios e criamos grandes redes de comércio. Mas diminuímos a quantidade de sofrimento no mundo? Repetidas vezes, os aumentos gigantescos na capacidade humana não necessariamente melhoraram o bem-estar dos sapiens, como indivíduos, e geralmente causaram enorme sofrimento a outros animais. Nas últimas décadas, pelo menos, fizemos algum progresso real no que concerne a condição humana, com redução da fome, das pragas e das guerras. Mas a situação de outros animais está se deteriorando mais rapidamente do que nunca. E a melhoria no destino da humanidade ainda é muito frágil e recente para que possamos ter certeza dela. Então, né, a gente conseguiu melhorar várias coisas, as últimas décadas são bem otimistas, né? E a gente relembra lá o livro Abundância, que também fala sobre isso, né? Sobre algumas coisas que a gente conseguiu superar. Mas o autor, desde o início, ele demonstra, né, essa preocupação não só com o Homo sapiens, mas com todos os animais. E aí, quando a gente lembra daquele capítulo lá sobre as engrenagens da indústria, de como os animais são usados nos meios de produção para nos alimentar, é muito triste realmente. E aí, outro capítulo que lembra, né, dessa melhora da humanidade, mas que é muito recente, é quando ele fala que a gente está lá na antessala entre o céu e o inferno. Nosso destino ainda não está decidido, então a gente precisa pensar sobre isso. Aí continuo.
Além disso, apesar das coisas impressionantes que os humanos são capazes de fazer, nós continuamos sem saber ao certo quais são os nossos objetivos. Ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre. Não é, gente? A gente, na verdade, eu penso o seguinte, por conta da vida assim tão corrida, a gente não tira esse tempo para refletir sobre, né? A gente é impulsionado pelo comércio, pelas propagandas, pela publicidade, pela própria necessidade de sobrevivência, que a gente não para refletir o quanto a gente tem já de bom adquirido e o quanto ainda nos falta por adquirir. Avançamos de canoas e galés a navios a vapor e naves espaciais, mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. O que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Deuses por mérito próprio, contando apenas com as leis da física para nos fazer companhia. Não prestamos contas a ninguém. Em consequência, estamos destruindo os outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando a não muito mais do que o nosso próprio conforto e divertimento, mas jamais encontrando satisfação. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Então, essa é a questão que o Yuval Noah Harari deixa aqui no epílogo, no final deste livro, gente. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem, né? E é engraçado porque daí eu fico refletindo sobre essas coisas e aí a gente vê hoje em dia muitos vídeos que eles retomam lá. Até hoje, né? A gente tá aqui entre a semana de Natal e Ano Novo, né? Que eu gravo esse vídeo para vocês. E a gente tem muita informação na própria Bíblia, coisas que podem nos dar sentido, né? Nas palavras de Jesus. A gente pode também ir para a filosofia. E tudo isso está datado há mais de 2000 anos. E por que a gente ainda tem tantas dúvidas? Por que a gente ainda se sente tão perdido e não encontra o nosso sentido da vida, né? Aí, essa semana, lembrando no último capítulo, lembra que ele reflete lá sobre Frankenstein, mas que qualquer modificação, né, na nossa maquinaria, né, poderia ser um fracasso porque é impossível mexer com o espírito humano? E aí eu ganhei esse livro já tem alguns meses, chama A Evolução dos Espíritos, do Rubens Saraceni. E essa semana, por conta da gripe que me acometeu, fiquei presa aqui em casa e eu consegui concluir a leitura. E eu achei um trechinho que condiz, assim, tanto com esse final, com esse epílogo, que eu decidi compartilhar com vocês, tá? Que fala sobre os sentidos da vida. E que é uma coisa, assim, tão óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser tão dito que eu vou ler para vocês, tá bom? Os sentidos capitais regem a conduta do ser pensante. São eles. Ele traz 7 sentidos da vida. O sentido da fé, o sentido do amor, o sentido da razão, o sentido da lei, o sentido do conhecimento, o sentido da sabedoria e o sentido da preservação ou da vida. Aí, o primeiro sentido que ele traz é o da fé. Ok, você pode virar para mim e falar, mas Rô, eu sou ateu. Não tem problema, gente. São 7 sentidos. Se você tirar só o sentido da fé, você ainda tem 6 sentidos para te fortalecer e te sustentar. E também, eu creio na fé numa coisa assim, até superior, né? Além de Deus, além de acreditar em Deus, é acreditar em si próprio. Então, eu posso ter fé em mim, acreditar que eu posso fazer uma coisa melhor do que eu já venho feito, né? Então, mesmo sendo ateu, mas se eu tiver fé em mim, eu posso ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu penso nesses 2 sentidos quando eu falo sobre fé. E aí, ele traz um resuminho de cada sentido. E aí, no finalzinho, vocês vão ver como é bem coerente com o que o autor acaba de trazer aqui no final do epílogo. O sentido da fé, independentemente de qual seja nossa crença religiosa, induz-nos na busca de razões do espírito e ao encontro do nosso Criador. O sentido do amor induz a proximidade com aqueles a quem nos afeiçoamos,
a amparar nossa prole, a nos mantermos ao lado do ser amado, a autoestima como ser gerado em Deus e a quem amamos. E o amor, você sabe, né? O amor tem infinitas possibilidades, então ele coloca aqui, etc. O sentido da razão condiciona-nos a deixar de agir pelo instinto e a recorrer às nossas faculdades percepcionais. O sentido da lei fornece parâmetros para que possamos viver em relativa harmonia no meio que nos acolhe e respeitarmos os limites alheios, assim como desejamos ver os nossos obedecidos. Não é? O sentido da lei é aquela velha história, o meu direito termina onde começa o seu, né? Então eu sempre tenho que respeitar os limites meu, enquanto indivíduo, e do outro. O sentido do conhecimento estimula-nos a acumular meios que tornem as vidas menos atribuladas e mais agradáveis. Olha, gente, o objetivo do meu canal é compartilhar conhecimento com vocês. Quando eu li esse sentido, eu achei muito interessante, muito claro. Porque quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente compreende que às vezes a gente discute por coisas que não valem a pena. Eu, pelo menos, é esse o meu sentido do conhecimento. O sentido da sabedoria habilita-nos a reger nossas vidas segundo princípios inalteráveis. Né? Então, quando a gente adquire, e não é fácil isso, né, gente, um patamar de sábio, né, de sabedoria, aí que essas coisas mesmo caem por terra, né? A gente não discute mais sobre questão, eu pelo menos é a minha leitura, tá? Eu nem sei quando que eu vou chegar ao nível de sabedoria, mas eu imagino que aí você não vai discutir por questões de gênero, religião, política, futebol. Você vai discutir sobre bondade, generosidade, amor, que isso nem se discute, a gente pratica, é a nossa vida, né? Então, eu acho que o princípio da sabedoria é entender isso. Se eu quero ajudar o próximo, independe se eu conheço ou se eu não conheço, eu vou lá e ajudo. E o sentido da preservação ou da vida. Estimula-nos a autopreservação como forma de manter a própria espécie, relaciona-se à geração. Então, esse é até um dos princípios do próprio Homo sapiens, né? No decorrer do livro a gente viu que a gente traz lá, né, na nossa mente o princípio da procriação e da reprodução, né, como um dos e da sobrevivência, né, e da preservação da vida. Então a gente procura se alimentar e por isso que a dopamina lá é liberada, né, a motivação, a busca por alimento, a busca por prazer, para a gente manter esse sentido de preservação. Só que a gente mantém, como ele traz lá no final, né, pensando em conforto e prazer, mas a gente não tem encontrado satisfação, né, nas relações. Isso é muito complexo. E aí ele continua, já vou finalizando aqui. Ele faz agora um resuminho. Então, ó, a fé liga-nos a Deus, o amor aos nossos semelhantes, a razão conduz-nos, a lei guia-nos, a sabedoria acomoda-nos e a preservação movimenta-nos dentro do todo chamado vida. Né? Então, a preservação, a gente continua aqui se preservando, se reproduzindo e criando as nossas comunidades. A vida é o meio em que evoluímos, pois é o meio ao qual nos adaptamos e no qual encontramos tudo de que precisamos nele para bem vivermos. Assim, nossa vida precisa ter sentidos a guiá-las, em acordo com essa vida maior, senão perecemos em meio à abundância de recursos. Lembra? Isso traz aqui, né, o que o Harari está falando no final. Então a gente conseguiu evoluir num monte de questões, mas a gente está perecendo no meio da abundância. E o livro Abundância também fala isso, né? Sobre as questões que a gente vem evoluindo, mas a gente precisa evoluir enquanto ser humano. Ou não é isso que acontece com os seres desequilibrados ou desregrados, dados a cometer excessos de toda a ordem? Um ser assim não está atentando contra a própria vida? Sim, claro que sim. Mas isso se deve ao fato de ele ter perdido as noções sobre a delicadeza da vida e a necessidade de agir sempre em acordo com os seus sentidos. Então, eu achei que esse trecho, ele contribui para a nossa reflexão, né? E veja que esses sentidos, eles são muito simples, né? Não é você ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego. É o sentido da fé, do amor, da razão, da lei, do conhecimento, da sabedoria, da preservação da vida.
Então, são coisas que são simples, mas o simples nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente fala, mas é simples falar sobre tudo isso. Mas não é fácil, dentro do turbilhão de informações que a gente recebe todo dia, do monte de coisa que cai sobre as nossas cabeças, a gente refletir sobre isso. Então, quem chegou até aqui, que teve nós estamos com 15 minutos e pouco de vídeo, esse momento de reflexão, de calma, respira. Ai, gente, é tão bom tá bem da gripe, respirar bem sem estar com o nariz pingando. E agradece, né? E eu aproveito, como é o último vídeo do ano, né, para agradecer pelo ano, agradecer por vocês terem acompanhado o canal. Agora nós somos pouquinho mais de 250 inscritos, e enquanto Deus me permitir estar aqui, eu estarei compartilhando as minhas leituras, porque o que eu escolhi compartilhar com vocês no YouTube é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então, provavelmente isso não vai mudar. Então, enquanto Deus me permitir estar aqui, eu estarei gravando os vídeos, né? A não ser que a gente tenha aí algum acontecimento que impeça. E já que vamos continuar com os vídeos, chegou a hora! Qual será a nossa próxima leitura? Bom, por pouquíssima diferença, gente, pouquíssima diferença, a partir de semana que vem nós vamos mergulhar no livro Me Poupe. Como eu disse para vocês, o Me Poupe é um livro que eu já li, eu li em 2019, mas eu tenho certeza que a gente vai rememorar muitas coisas, vai trazer várias reflexões novas que eu vou compartilhar com vocês. E ele é extremamente necessário, ainda mais agora que a gente está começando o ano, falar sobre finanças, falar sobre como se organizar e como não ser escravo do dinheiro, que eu acho que uma das principais mensagens que a Natália Arcuri traz é exatamente essa. A gente não serve ao dinheiro, o dinheiro que serve a nós. Então, um pouco, eu fico um pouco ansiosa com essa leitura, porque ela tá aí, ela tá na mídia, vocês podem acompanhar o canal dela, de repente meu vídeo pode ser contestado a qualquer momento, então vai ser uma grande aventura, mas porque eu trago aqui para vocês reflexões pessoais, de repente alguém pode vir, né, e contestar, mas você está falando isso, mas não é isso que ela quis dizer, ou a própria, né? Então eu sempre vou começar, eu sempre faço isso, né? Eu sempre tenho essa visão de que eu estou compartilhando com vocês a minha compreensão e que ela pode ser contestada a qualquer momento, mas a humildade de que eu posso falar, é mesmo, né, gente? É verdade, isso que eu falei não faz sentido. Então, eu tô preparada para isso. Mas não fiquem tristes quem votou no Homo Deus, porque o que eu pensei? Como a diferença foi muito pouquinha, foi só 2 votos, eu não vou abrir votação quando a gente acabar o Me Poupe, porque o Me Poupe vai ser pequeno, ele tem 10 capítulos, mas ele é um livro extremamente prático. Então, a gente começa ele agora em janeiro, provavelmente ele vai até o meio de março. E aí, em março, a gente começa o Homo Deus, tá bom? Então, quem gostou, quem torceu pelo Homo Deus, não fica triste. Acompanhe o Me Poupe e espera que o Homo Deus vai estar chegando, tá bom? E acho que até é interessante porque a gente vai ter um tempo, porque eu pelo menos achei o Yuval Noah Harari muito denso de informações, de reflexões. A gente vai poder respirar nessa questão do sentido aí do Homo sapiens, mas não na questão das finanças, hein, gente? Venham com essa mente preparada para falar sobre dinheiro, sobre matemática, sobre como organizar a vida financeira, porque é extremamente necessário para a nossa sobrevivência, tá certo? E encerro esse vídeo por aqui, só agradecendo mesmo, agradeço a todos vocês que acompanharam, quem me manda mensagem, quem fala comigo, quem eu consigo compartilhar, quem comentou, quem ainda não chegou nesse vídeo, quando chegar, porque eu acho que o mais legal, eu tenho algumas amigas e que elas falam isso, elas falam, Rô, tá parado lá, não tô conseguindo assistir, eu falo, gente, tá lá, quando você tiver um tempinho, você assiste. Né? Então, pode ser que você esteja assistindo, né, na segunda-feira, no dia que esse vídeo vai no canal, que você conseguiu acompanhar todas as semanas, porque eu tenho... eu falei da Glorinha, mas eu tenho que falar dos meus irmãos também. Eu tenho 2 irmãos, o Noel e o Denis,
que eles acompanham toda semana, e eles acompanham, às vezes eles me mandam mensagem, ou o Noel até deixou uma indicação de série aí no último vídeo, depois vocês dão uma olhada lá, sobre a pessoa que troca a pele, acho que é isso, né? Uma série que a pessoa vai trocando para se manter jovem, acho que é alguma coisa assim. Noel, me desculpa se eu estiver falando errado. Mas são pessoas que estão acompanhando e que dão comentários que enriquecem, né, o canal, a nossa reflexão. Então eu agradeço a eles que eles têm acompanhado, mas se você estiver vendo esse vídeo, sei lá, daqui 10 anos e falar assim, nossa, essa pessoa há 10 anos atrás fez a leitura desse livro e comentou dessa forma, quanta coisa já mudou, né? Então eu sempre faço essa projeção. A gente tem aqui o nosso tempo real, né? 27, esse vídeo vai ao ar 27 de dezembro de 2021. Estamos ainda em plena pandemia de Covid 2019, mas o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos? O quanto o ser humano vai evoluir ou não? E aí, falando sobre isso, sobre evolução, eu vou deixar um vídeo aqui, mas muito curtinho, que eu tava pesquisando sobre essa questão do sentido da vida. Ele é muito curtinho, ele é 2 minutos e pouquinho, do Dr. Enéas. Talvez vocês lembrem, né, que ele foi um político, né, e ele fala, meu nome é Enéas. E ele era uma capacidade de síntese incrível. E eu achei esse videozinho dele de 2 minutos falando sobre o sentido da vida. É o que eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo, porque em 2 minutos ele tocou meu coração, assim, de uma forma incrível. Então, o poder de síntese dele era muito bom. É um vídeo de 1990, o que me deixa muito triste, porque o que ele relata lá, há mais de 30 anos, nós continuamos a ver. E como ele foi uma figura política, eu tô trazendo também para a gente refletir, né? Fica aí para vocês refletirem, porque o ano que vem vai ser um ano político, vai ser um ano duro, né, na questão da política, mas que a gente possa fazer as nossas escolhas da forma mais consciente possível. É sempre isso que eu desejo para vocês. Eu não venho aqui me posicionar para defender A ou B, C ou D, mas sempre que a gente procure compreender o que é o menos ruim possível. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.